Olá, paz a todos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para a nossa contagem do Homer, neste dia de hoje, que é o nosso quinto dia da contagem do Homer, e hoje eu quero ler com vocês um texto um pouco diferente da sequência convencional da contagem do Homer. Está em Gênesis capítulo 4, onde diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Na versão atualizada, a revista e atualizada, o texto fala primícias, disse Abel, verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho, do seu rebanho. Então, o interessante é que nós temos aqui duas pistas de que essa experiência de Caim e de Abel pode ter acontecido por ocasião do que viria a ser a Páscoa. Por que eu digo isto? Porque duas coisas que o texto diz. O texto fala de primícias de Abel, do rebanho, e o texto fala de colheita, ao cabo de dias fala de colheita, do que Caim fazia, que era cuidar da terra, da lavoura. E nós sabemos que o início da colheita em Israel é exatamente por ocasião da Páscoa. Então, o que quer que você plante, principalmente se a coisa diz respeito à cevada e ao trigo, a coisa cai nesse período que nós estamos agora, que é o período da contagem do Homer. Então, eu não estou dizendo que Abel e Caim contavam o Homer. Provavelmente não. Não há garantias de que sim, não há garantias de que não, porque o Homer foi estabelecido depois como um princípio a partir de Moisés para frente. Mas estamos falando da mesma época, provavelmente. E o que eu quero deixar aqui como ensinamento hoje é o perigo de quando nós tiramos o foco de Deus, quando Deus deixa de ser o nosso foco principal. Por que Abel agradou a Deus? Porque o foco de Abel era o Senhor. Como que eu sei? Porque ele se preocupava em separar o melhor da sua colheita, né, do seu rebanho. No caso a colheita de Abel era o seu próprio rebanho. Então ele não se contentava apenas em ir lá no meio do rebanho, catar um ou outro e então oferecer ao Senhor. Não, não é isto. Ele escolhia o melhor. E ele ia em busca do melhor, porque ele sabia que aquilo era uma oferta, uma dádiva para o Senhor, seu Deus. Então, quando o texto diz no versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Eu já ouvi gente dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim porque era lavoura, e a de Abel porque era animal de sacrifício. Isso não é verdade, porque nós estamos vendo agora, em todos os textos que temos lido, que a primícia, a lavoura é a principal fonte da oferta de primícia em Israel. Começa exatamente pela lavoura. Então, não é este o caso. O caso é que Caim não entendeu a importância de priorizar a Deus, de dar a Deus sempre o melhor, enquanto que Abel entendeu isso. Então, mesmo Caim tendo talvez a melhor das ferramentas, que era colher o melhor do fruto e levar para Deus, ainda assim ele conseguiu desagradar ao Senhor. E embora Abel, não tendo talvez o melhor das ferramentas, o melhor o ambiente não fosse o melhor, porque ele não lidava com lavoura, ainda assim ele se preocupou em escolher o melhor do seu rebanho e então oferecer aquilo para Deus. Por isso, o texto fala de Abel dizendo, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, eu vou falar sobre isso depois para o vídeo não ficar mais longo, mas você pode observar que são duas coisas, atentar para o ofertante e atentar para a oferta. E amanhã, então, eu falarei um pouco sobre isso, sobre a diferença entre o ofertante
e a diferença entre a oferta. Mas fica hoje esse exemplo para nós da importância de, num período como este, se na época de Caim e Abel houvesse a contagem do Homer, eles estariam contando o Homer. E na contagem do Homer, quem é que estaria focando em Deus? Abel e não Caim, porque Caim não tinha a visão de colocar Deus como prioridade absoluta. Então, que não nos esqueçamos disto no dia de hoje e possamos fechar o nosso dia, neste quinto dia, lembrando que nada pode ser mais importante para nós do que o nosso próprio Deus. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes que contássemos o Homer. Portanto, hoje é o quinto dia da contagem do Homer. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Estaremos de volta amanhã.